Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia, coisa boa, porque cheio de gente boa. E aí é que eu gosto do programa, assunto bom, gente boa. E onde? Aqui na nova sede do Buffet Taça de Cristal, que é naquela avenida principal de Murilópolis, um muralzão alto de esquina marrom. Eu digo sempre que essa é a característica, é o muro marrom. Agora, se algum danado aqui na rua resolver pintar de marrom, presta atenção que o nome está lá, Taça de Cristal, Buffet Taça de Cristal. Valeu? Pois é. Aqui vai ser assim uma espécie de... Bom, primeiro é o quartel-general. Daqui saem as grandes festas que o buffet faz por aí afora, as formaturas, os congraçamentos, mil coisas que eles fazem. Mas também, essa casa é para ser assim alugada de 8 da manhã às 10 da noite, para fazerem aniversários, pequenos eventos, coisas desse gênero, que eu acho que se presta muito bem. Com piscina, sem piscina, do jeito que vocês quiserem. Então, vale a pena, consulta, que o telefone está aí embaixo, vocês consultam para saber as coisas boas, com excelência, que tem o Buffet Taça de Cristal. O assunto de hoje é bom demais, porque o assunto de hoje é trabalho. Esse povo precisa trabalhar, e trabalhar cada vez mais, mas também precisa saber como é que o trabalho funciona, como é que as coisas funcionam nos seus diversos setores. O mentor desse programa é o meu amigo, que todo mundo sabe que é meu amigo, que eu gosto dele demais, até porque é um grande profissional, Israel Lessa, que é o superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego. Israel, como vai você, meu querido? Vou muito bem, graças a Deus. Coisa boa. Tirando os problemas que todo mundo tem, não, mas o não resto pode está indo tirar bem. os problemas, tem que ter problema. Pois é, senão não adianta a vida aí. Tem pessoa que vida monótona, você sem problema lá no Ministério, chegar de manhã, sentar na mesa, está tudo bom. Fizeram tudo, está tudo certo, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho com quem discutir, não serve. Não serve. E lá é um caldeirão de problemas. Eu sei, mas a gente tem levado devagarinho com o apoio dos servidores, com o apoio dos auditores fiscais, enfim, com o apoio da própria sociedade, que tem sentido aí na pele a atuação, né, positiva do Ministério do Trabalho em Alagoas. Por isso que você diz que é caldeirão, porque é prova de fogo todo dia. Lá tem que botar tudo para queimar. É brasa. É brasa. Sim, você vai se mudar, Sim. Coisa boa. Você vai se mudar, você está me dizendo há 4 anos, 3 anos, 2 anos, sei lá. Pois é. Não, e aí, para não vamos dizer assim, não sair muito, né, mas sendo bem objetivo nessa sua pergunta, a gente já vem tentando, desde que eu assumi a superintendência, que você sabe que a gente tenta sair dali, daquela casa dos horrores, como já foi, inclusive, já colocado no nome do prédio. Né? E realmente, infelizmente, aquilo ali não condiz com a realidade do trabalho que o Ministério desenvolve aqui em Alagoas. Não então, tem como. depois de uma fase que eu não vou mais contar, que ela é muito comprida a história, pior do que uma história mexicana, eu vou dizer assim, o lado final. Agora, em janeiro, nós entregamos o nosso processo de locação de um prédio que a gente está vislumbrando que poderá a gente ocupar e ser a futura sede da superintendência. Não, já está tudo bem encaminhado. Okay. É ali onde funcionava a FAO, a Faculdade de Alagoas. Okay. Né? Então, o prédio... no Jaraguá. No Jaraguá, em frente ali aos nossos amigos vizinhos, que é a Receita Federal, a Polícia Federal, perfeito. Os bancos ali, Banco do Brasil, Perfeito. o Banco Caixa Econômica, enfim. Então, o prédio está conversado, apalavrado com a gente, e o processo encontra-se desde janeiro nas mãos do secretário executivo do Ministério do Trabalho. Está pronto, né? E há mais ou menos uns 20 dias atrás, a assessoria do ministro me ligou querendo que eu atualizasse os relatórios que vamos dizer assim,
que indicam que aquele prédio onde nós usamos, ele hoje não serve de maneira alguma. Diz para ele que tem relatório de 3 anos atrás. Pode já, e você sabe melhor, você está sabendo demais. Rapaz, a gente tem conversado muito. Ali você tinha... O elevador não funcionava. Pois é. Você tinha que subir uma escada num corredor não escuro. Tenha paciência. Não tem nenhum tipo de programa, de projeto contra incêndio. Nada. Então, hoje, infelizmente, se acontecer um labafero desse, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, é desastre. É desastre. Então, o que acontece? Nesse ínterim aí, nós oficializamos ao Corpo de Bombeiro, à Defesa Civil e aos próprios auditores fiscais um relatório a respeito daquilo ali. Os auditores estão aguardando o laudo de avaliação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiro para poder, baseado vamos dizer assim, nesses 2 laudos, dar também um laudo conclusivo da auditoria fiscal. Eu acredito que não vai ser muito boa. Eu acredito que os laudos que virão do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil será ali indicando com indicativo de interdição do prédio. Os laudos que virão, mais, né? Mais laudos. Mas o problema, sabe o que é? É que os laudos passados, Geraldo, eles indicavam determinadas situações que a gente teria que fazer para o prédio poder funcionar. Certo. Mas sabe o que é o que tem que ser feito? É uma reforma no prédio. Claro. Eu consegui, por intermédio do Ronaldo Lessa, em 2014, né, o ministro ainda era o Manuel Dias, 4,5 milhões de reais para reformar o prédio. Certo. Isso em 2014. Então, agora, em janeiro desse ano, foi paga a última parcela de um total de 170 mil reais que foram, né, destinados à confecção do projeto básico de reforma. Então, é só agora, em 2017, para você ver o que é... E para onde vão os 4,5 milhões agora? Vai voltar. Perderam. Se você não usar no mesmo ano, você perde. Lógico, pô. Então, assim, para as pessoas, é bom esse espaço que você me dá aqui agora, para as pessoas que estão em casa, os trabalhadores, principalmente eles, saberem que a dificuldade de ser um gestor aqui no Brasil é muito difícil. É muito difícil porque a própria burocracia, infelizmente, é quem tem freado esse país. Não é cenográfica, hein? Vamos lá. Vamos comer. Então, aqui eu passo a você a palavra e tem aí muita gente de qualidade para você conversar também. Eu saber dessa notícia e tenho a impressão de que Alagoas vai ter notícia de... Hoje é sábado, quer dizer, eu acho que entre hoje e segunda-feira vai ficar com notícia aí, se é que já não teve. No máximo, e é até bom aproveitar aqui esse seu programa, no máximo o que pode ocorrer é a interdição do prédio. Mas, Rael, e aí? Bom, não há um mal que não traga um bem. Não era dessa forma que eu queria mudar de endereço. Mas se chegou nesse ponto, essa interdição, esse laudo de interdição, vai servir para que o Ministério do Trabalho, juntamente com o Ministério do Planejamento, autorize aqui a que a gente possa fazer o aluguel, porque não depende de mim. O que dependeu de mim, eu fiz. Agora, para autorizar, para fazer o aluguel do prédio de Jaraguá, dessa onde funcionou a FAO, é necessário, como é acima de 10 mil reais, só quem pode autorizar é o ministro do Trabalho em Brasília. Com certeza. Agora para pensar que aquela porcaria daquele prédio pode até cair. Sim, cair não cai, mas existe um risco real de incêndio. Um risco real. Meu filho, se tiver incêndio, cai. Pronto, acabou. Não é verdade? Mas olha, essa mesa de hoje está maravilhosa. Aqui à minha direita está o Ricardo Lessa. O Ricardinho Lessa, que é o novo secretário municipal de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária, Sentados. Tudo bom, Ricardo? Que bom. Tá ligado. Tá ligado, é verdade. Se liga. Como vai você? Que bom receber. Bem, graças a Deus. É satisfação estar aqui no seu programa mais uma vez. A gente já teve presente. Pois é, só que você não era o secretário naquela época. Naquela época eu fazia parte da direção do Cine Estadual. Exatamente. E a gente trouxe aqui até muitas boas ações que a gente fez naquela época. E hoje agora estamos em outra missão e essa missão é muito boa. Inclusive, eu trato muito com o superintendente Israel. A gente tem uma parceria muito grande em relação ao trabalho, emprego, as questões das cotas, principalmente jovem aprendiz, que é uma coisa que hoje está em ascensão. Exatamente. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado em cumprir todas essas metas. E também, uma coisa que eu me preocupo bastante também, a gente trabalha em conjunto com a questão do PCD. As pessoas com deficiência, hoje é muito difícil a gente conseguir também cumprir essas metas. Mas
Além disso, a gente tem uma grande perspectiva para esse ano. Mas ele queria meta fácil. Mas a grande ali a meta é difícil também. Mas a gente se preocupa, porque a gente tem que cumprir tudo isso. Não é uma questão de números, mas uma questão de uma ação social. A gente tem que colocar em prática. A questão dos jovens hoje é uma prioridade. Inclusive, a gente está fechando essa parceria com o Ministério do Trabalho, através da Superintendência do Trabalho em Alagoas e a Prefeitura de Maceió, incluindo esses jovens no mercado. Por esses dias até está saindo, né, Israel? A gente está com esse projeto maravilhoso e muitas outras ações. Então... Ricardo, um negócio que eu acho que, inclusive, a gente vai discutir muito nesse programa, eu acho que é fundamental hoje, é capacitação e qualificação desse povo, não é? Com certeza. Precisa. Não só do jovem, mas o povo adulto mesmo, que está aí precisando de ascensão e não tem qualificação e capacitação. Claro. A secretaria mexia um pouco com isso também, ainda está? Estamos sim. Nesse momento temos 2 projetos muito grandes, 2 convênios, inclusive um com a Sudene, outro com o Ministério da Cidadania, que é a inclusão a capacitação de mulheres no mercado de trabalho. Um deles trata da construção civil, então já foram hoje 600 mulheres capacitadas. Muito bom. 600 mulheres para a construção civil. Para a construção civil. E já me disseram um dado interessantíssimo, em São Paulo, outro dia, numa conversa, me disseram que a mulher na construção civil, ela está deixando todo mundo assim meio espantado, porque está tendo mais resultado do que o homem. É verdade isso? Com certeza. Em determinadas funções, porque são muito meticulosas. Com certeza. A construção civil... Caprichosa. Essa é a palavra, caprichosa. A palavra é essa na construção civil, as mulheres estão dando nota 10 na questão de acabamento. De acabamento. Porque elas têm uma visão muito mais detalhada, uma visão muito mais delicada. Meu amigo, é maquiagem, meu amigo. Muito mais delicada. E estão conseguindo dar show de bola nisso aí. Então, já foram mais de 600. Inclusive, temos outras capacitações. Inclusive, a gente fechou uma turma de mais de 450, final do ano de 2016, que foram para o Litoral Norte, e esse aí abrangia também a construção civil, culinária, hotelaria. Então, nós, nesse total, até o final do ano, acredito que vai ser mais de 1.000 mulheres, muito mais de 1.000 mulheres capacitadas no mercado de trabalho. Isso para as mulheres. Mas temos capacitação para jovens e para a sociedade em geral. Capacitação, olha, eu acho que é o que manda agora. Aquele negócio, precisa fazer uma faculdade. Sim, antes de você fazer uma faculdade, se prepara para o mercado. Antes de você fazer uma faculdade, tem cursos maravilhosos de extensão, não é verdade? Agora mesmo, e é um assunto privado, mas eu passo privado meu, com outras pessoas, mas eu passo a ideia adiante, porque nós sentamos com um prefeito que tem uma cabeça maravilhosa, que é o Zezeco, lá de Barra de São Miguel, e nós estamos levando uma faculdade para lá. Uma faculdade para lá que vai ser de acordo com o que é o município. Uma faculdade de gestão municipal, uma faculdade que vai ter turismo, vai ter gastronomia com acordo com a hotelaria de lá vigente, entendeu? E uma série de outras coisas, mas sobretudo a gestão municipal, que é a capacitação que a gente tanto precisa. Claro, com certeza. E outra, e cada curso desse, cada capacitação dessa, ela é bem estudada. Então a gente faz um estudo socioeconômico por região, e a gente sabe o que vai atingir, porque não adianta também o governo oferecer cursos que são elefantes brancos. Cursos que naquela área não tem vazão. É verdade. Então, é uma coisa que a gente se preocupa muito, até pelos índices de desemprego que tem cada vez mais aumentando. Claro que isso é uma questão econômica a nível nacional, mas também a gente vê que o problema Alagoas, o problema Maceió, ele se encontra muito também na capacitação profissional. Claro. A baixa escolaridade. Não tenha dúvida. Então, isso aí é uma dificuldade muito grande, mas a gente tem... Na hora que a gente der uma virada nisso, o Estado vira. Com certeza. A questão da educação, deixa eu falar com a Iris Medeiros de Alencar. Iris, como vai? Tudo bem? Você é gerente executiva de educação do Senai, é isso? Eu trabalho na gerência executiva de educação. Muito bem. E o que é que você acha, trabalhar numa gerência educativa, de alguma coisa que diz respeito à melhoria da capacitação do industriário? Desafiador. Desafiador? Trabalhar na gerência executiva de educação do Senai é um desafiador. Em virtude de tudo que já foi colocado aqui, né? Porque o grande desafio nosso é justamente ampliar essa capacitação, não só da juventude, como também da sociedade de um modo em geral, e pensar sempre nessa perspectiva de atender a real necessidade da indústria, tanto local, né, que nós trabalhamos para atender os perfis profissionais demandados pela indústria, como de um modo em geral.
né? Através da aprendizagem industrial, nós temos outros desafios, que é incluir esses jovens. O Senai sempre foi exemplo, a gente sabe disso, em matéria de aprendizagem industrial, não é verdade? Ele é o maior complexo de educação profissional da América Latina. Exatamente. Né? Agora eu pergunto a você, qual é a reação dos industriais aqui dentro do estado de Alagoas, quando eles percebem que há essa necessidade, que o Senai pode ajudar? Quando nós temos esse contato diretamente com os nossos clientes, que é a indústria alagoana, eles ficam felizes por contar com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Para ele também. por poder contar com formações que estejam diretamente ligadas à mão de obra que eles estão necessitados para ampliar a competitividade, né, dentro do mercado. E isso nos traz também um crescimento de inovação. Você tocou no ponto que eu queria, porque eu acompanho muito, porque Senai, SESI e CFE, né? E que inclusive já foi patrocinador desse programa e do outro, SESI e Senai. Eu acompanho muito, eu recebo tudo de vocês e vejo que vocês fazem muitos cursos além da capacitação normal. Vocês dão algumas coisas de incentivo, como premiação em inovação e por aí vai. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Agora mesmo, nós iniciamos no mês de março o Desafio Senai de Projetos Integradores, que está composto de uma competição nacional, é uma competição interna entre as unidades operacionais do Departamento Nacional, que envolve as 27 unidades do nosso país, e ela está voltada justamente para trazer soluções inovadoras para problemáticas dadas pelos nossos industriais. Porque o mundo está vivendo hoje exatamente de inovação. Isso, não é? exatamente. Se você não acompanhar isso, como é que ficam as coisas? Exatamente. Fica uma educação sem significado. Não é verdade? Não é verdade, porque se eu trabalho para atender a real necessidade da minha indústria e não acompanho o avanço que ela está dando, a minha educação perde significado. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Perde o sentido, né? Olha, eu, modéstia à parte, eu sempre dou o exemplo comigo, né? Porque eu não paro. Eu não paro de pensar, não paro de trabalhar, não paro de fazer as coisas. Agora mesmo, anota aí, gente, geraldocâmara.com, é o nosso novo blog site. Então, que está funcionando. E está realmente funcionando. Por quê? Porque se você parar, você fica para trás. Você não pode deixar. Eu vou fazer 80 anos o ano que vem, não me deixo passar para trás. Não me deixo. Então, eu acho que inovação é a palavra de ordem, ou não é? Exatamente, com certeza. E o Senai entende muito bem o que essa palavra de ordem determina. Vamos ver o que pensa o assessor especial de educação do Senai, que é o Sandro Diniz. Hein, Sandro? Como vai você? Muito boa tarde, Geraldo. Tá ligado. Ligado, né? É o Senac, né? Que é o do comércio, só a correção do Senac. A assessoria da educação do Senac, ela trabalha, né, com toda a estrutura hoje dos planos de curso, é o setor, na realidade, que pensa, estrutura e implementa o plano de curso, os planos de curso do Senac Alagoas em nosso estado, né? E hoje o Senac, na realidade, há 70 anos, na realidade, o Senac já vem trazendo toda uma formação profissional e essa expertise desses 70 anos de existência através dos cursos de qualificação profissional, aperfeiçoamento, cursos técnicos, sejam eles presenciais ou à distância, cursos de pós-graduação, a graduação que nós estamos aí já tivemos a aprovação do MEC quanto à estrutura do prédio, estaremos iniciando já no início... Começa a faculdade já. Começaremos em 2018 a faculdade EAD. E a presencial, estamos aí na estrutura também já pensando em presencial na área de gastronomia. Então isso nós vamos aí, já estamos no projeto. Vocês já são expertos no assunto. Exatamente, né? Nós temos uma cozinha didática bastante preparada e temos formado... É verdade, mas é verdade. O Israel está sempre em parceria. Exatamente. Sem microfone você não almoça em lugar nenhum. Mas o Israel, né, que traz sinaliza essa experiência gastronômica no Senac, ele é um grande parceiro realmente. Nunca me convidou para realizar a experiência. Mas tem que ser conselheiro. Você tem que subir um pouquinho mais. É? Eu sou conselheiro da Cruz Vermelha, rapaz.
Aí, ó, já não dá, não? Mas sinta-se convidado, Geraldo, exatamente para um dos nossos almoços. Eu vou esperar agora ser conselheiro para ser Então, como estava dizendo, o SENAC ele vem exatamente com essa proposta de estruturação do aprendizado, da aprendizagem em todo o Estado, né? E hoje trazendo para a aprendizagem enquanto papel legal, né, das empresas em contratar entre esses 5% e 15%, né, do quadro, o SENAC tem uma unidade específica, Geraldo, que trabalha com aprendizagem aqui em Maceió. Então, nós temos hoje, basicamente, aproximadamente 1.200 alunos que são aprendizes. Então, é um número que temos acompanhado. Estamos aí na proposta em aliado exatamente com a superintendência, quando diz que da necessidade do aumento desse número no Estado. Muito né? bem. Então, o SENAC assume essa responsabilidade nessa parceria de aumentar o número de aprendizes no Estado, né? De articular exatamente com o comércio de bens, serviços e turismo esse aumento. Até então, porque nós temos... o país vive uma crise nesse momento, inclusive o comércio, que me espanta profundamente, ver o número de lojas fechadas, lojas para alugar e por aí vai. Mas, evidentemente, que a gente acredita numa reformulação disso. Estará presente quem estiver capacitado. Se não estiver, não vai estar presente, não, nessa reformulação do comércio. Concorda comigo? Absolutamente. E temos aí pensado também de trazer esses empresários, né, para uma conversa, aqueles que hoje são destaque na questão da aprendizagem, trazer isso em formato de fórum, que Muito futuramente aí, em agosto estaremos desenvolvendo um fórum de aprendizagem para tratar e discutir exatamente essa inserção, essa colocação do aprendiz, mas não somente a colocação desse jovem como aprendiz, mas a contratação desse jovem após a conclusão do curso de aprendizagem. Para que é isso que nós... não haja aquela decepção, né? Estudei tanto e daí? Nada? Muito importante isso. Perfeitamente. Que o SENAC ajude aquele cidadão que acabou de se formar em alguma coisa a ser colocado. Exatamente. Então, essa é uma das nossas discussões, né? Muito bom. Trazer isso junto com o empresariado. O que é que agrega valor desse aprendiz que nós estamos colocando? Para isso, nós trazemos muito da nossa fala do nosso modelo pedagógico, né? O que nós chamamos do MPS, que é o modelo pedagógico SENAC, onde trabalhamos entre a teoria e a prática, desde o primeiro dia de aula. E para a aprendizagem, nós temos um formato que é o que nós chamamos de dual. Então, ele inicia no SENAC e inicia na empresa. Muito bem. Então, Daqui ele a vai pouco ter... A gente conversa mais sobre esse assunto. Eu queria Perfeito. até que você me provocasse. Vou provocar. Eu vou começar a apresentar as outras pessoas. Adriana Barreto, olha, a Adriana Barreto é coordenadora de um programa chamado Vira Vida do SESI. Tudo bom, Adriana? Tudo bom, Geraldo? Um prazer. Agradeço inicialmente, né, o convite do nosso amigo Israel, que ligou para a gente, convidando para esse momento, para falar da aprendizagem. E assim, o Vira Vida é um programa do SESI, realizado aqui no estado pelo SESI, uma iniciativa do Conselho Nacional do SESI. Então, ele é realizado em vários estados. E nós contamos com parceiros do SENAC, do SENAI, do SESC, do SEBRAE, todo o Sistema S é nosso parceiro, para que a gente venha ajudar a tirar esses jovens da situação de vulnerabilidade por meio de capacitação. Aí você vai até os 29 anos, é o jovem de 16 a 29? Nós trabalhamos com jovens de 15 a 22 anos de idade. 22. A 22. Porque a aprendizagem vai até os 24. Certo. Né? Então, ele pode ficar na empresa... Quem é que trabalha até 29? Quem é? PCD. O Estatuto da Juventude que diz. O Estatuto da Juventude, né? Até 29, não é isso? Não, é o PCD. Pessoas com deficiência. Bom, tudo bem. Ah, tá, contém, ok. E a aprendizagem em si, né? Que é dos 15 até os 22 anos que a gente consegue realmente essa parceria, dos 14. Perfeito. Mas o programa Vira Vida, ele pega dos 15. Por quê? Porque a gente também trabalha em parceria com o SENAC, com o SENAI. Mas me diga uma coisa. E existem, assim, alguns requisitos que a gente só pode pegar jovens a partir dos 15 anos, para que possa fazer os cursos de qualificação profissional. Mas ele pode trabalhar a partir de que hora? De que momento? Ele vai trabalhar desde o momento que ele entra no Vira Vida, a gente já começa o processo de inserção desse jovem. A gente trabalha o desenvolvimento humano,
né? Desde o momento que ele chega no Vira Vida, ele não sabe nem quem são, a identidade ele não conhece, não tem projeto de vida. E nós trabalhamos exatamente isso. Como é que até são captados esses alunos? Não quero ouvir a resposta agora. Tá. Quero nada, eu vou aos comerciais, senão não tem programa. Ok. Tá bom, você deixa? Deixo sim, com certeza. Voltamos já com você mesmo, tá? Ok, Pode ok, continuar aí. Muito bem, gente, eu quero lembrar vocês do Lar Steel Frame, que é a estrutura de aço leve para construções que está sendo um sucesso absoluto no sul do país. Está chegando no Nordeste através das mãos do engenheiro Eurico Tenório, para construções não só privadas, casas, formidável, é um negócio fantástico, porque você economiza 50% no tempo de construção e 10% do custo total. E está sendo utilizadíssimo para a construção de OPS, UPAs, etc., no sul do país também, com verba do Ministério da Saúde e com financiamento da Caixa Econômica. O mesmo que pode ser aplicado aqui, senhores prefeitos, que querem fazer as suas UPAs, etc. Não tenho dinheiro. Pega uma emenda dos deputados. O deputado Ronaldo Lessa, a propósito, tem 4 emendas nesse assunto que já estão em elaboração. As emendas não, as casas já começam a ser, as UPAs já começam a ser planejadas em função dessas emendas do deputado Ronaldo Lessa. Então vamos em frente, gente, que atrás vem gente, não é? É isso aí, Ecoprime, lava o seu carro com meio litro de água ali na Deputado Zé Lage. Mas olha, eu vou dizer, depois do Palato, o teu carro está sempre zerado. É um espetáculo que eles fazem com o teu carro, de tudo. Vale a pena. Você passa pela frente e você olha, isso é um lavador de carro? Não, parece que é uma loja para vender carro de luxo. É fantástico. Realmente eu uso e... primeira, sem segunda. Algás Conforto, a loja que não vende nada. Não é para vender nada. As mulheres ficam assim, por que eu vou fazer lá se não é para vender nada? Mas é para ensinar vocês para que serve o gás natural, o gás encanado. O gás serve para acender fogão e para botar em alguns veículos que tem o kit de gás. Mentira. É para tanta coisa a mais, é para iluminação. Tem um ofurô lá funcionando, tem forno de micro-ondas, tem 1000 coisas funcionando lá que você vai aprender para que serve. Não custa nada, lá tem um bocado de loja para vocês comprarem à vontade. Depois entra naquela lá, não compra nada, não gasta dinheiro e aprende tudo sobre o gás. Não é não? Bodega do Sertão e Filé do Zezé. Numa semana, bate-papo é feito lá, na Bodega do Sertão. Na outra semana é feito no Filé do Zezé. 2 ícones. E mais, o nosso querido buffet Taça de Cristal. Voltamos já. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Ok, voltamos, gente, ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje. Que coisa boa, recebendo gente que quer ver gente trabalhando e trabalhando bem. Isso é muito importante nesse Brasil e, sobretudo, nesse estado de Alagoas. Então, você veja o superintendente regional do Ministério do Trabalho aqui conosco, o secretário municipal de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária aqui conosco também. Tem outras coisas para conversar com ele.
o Vira Vida já falando aqui, o Césio, o Senac falando conosco, e vem mais gente, vem mais gente. Vamos conversar agora, então, vamos continuar conversando com a Adriana mais um pouquinho sobre esse projeto Vira Vida. Bom, para que os jovens cheguem até o programa Vira Vida, eles precisam ser encaminhados pelos conselhos tutelares, os CREAS, os CRAS, algumas ONGs também que encaminham para a gente. Esse é o processo, né? Eles encaminham e esses jovens passam por um processo de inserção, de entrevista, de avaliação de português, matemática e uma dinâmica de grupo. E aí a gente realmente vai selecionar os jovens que vão ficar conosco durante 6 meses. Então, eles ficam conosco 6 meses, tendo reforço de português e matemática, que é a grande dificuldade das escolas públicas. Para que ele entre no Vira Vida, ele precisa realmente estar estudando, estar nessa faixa etária de 15 a 22 e em situação de vulnerabilidade. E aí ele tem o reforço, tem também cursos de qualificação profissional, tem também aulas de qualidade de vida, de lazer, que a gente conta com os parceiros também, né? Aulas de empreendedorismo. E temos o apoio psicossocial, por meio de uma equipe multidisciplinar que trabalha realmente o desenvolvimento humano e a inserção socioprodutiva. Muito bem. Temos um analista também de empregabilidade que faz todo esse processo. Claro que você ainda volta a falar nesse programa. Ok. Vamos apresentar mais gente? O programa bom é esse, que eu não consigo no primeiro bloco apresentar todo mundo. Não consigo. Aí eu gosto do programa assim. Não consigo. Eu digo assim, o planejamento do programa é no primeiro bloco eu apresento todos os convidados. Que mentira. Não consigo. Se o programa for bom como está sendo, eu não consigo. Tem um cara aqui chamado Paulo Paraíso, que é vice-presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB. Isso. Não vai falar, não. Oh, muito obrigado. De propósito, eu vou deixar você para depois que eu apresentar os outros. Olha, tem 2 pessoas aqui, eu estou deixando para o final de propósito. Um é você, certo? Coisa Mas eu já boa. queria que os telespectadores vissem você. E o outro é a Dulciana Leite, porque ela é a auditora fiscal do Ministério do Trabalho. Então, depois que ela ouvir tudo, ela diz: o negócio está bom, não está bom, você também. E a OAB entra aqui, não entra aqui. Não é, Dulciane? Muito prazer receber você, viu? Prazer é meu. Muito obrigado, Geraldo, pelo convite. E ao superintendente também. Então, vamos conversar com a Fabiana Porto agora, por favor. Oi, Geraldo, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Você que é supervisora do CIEE em Alagoas. Estou como supervisora do Centro de Integração Empresa-Escola. Estou como supervisora há 18 anos, com muita honra. O CIEE ele foi criado há 53 anos por um grupo de empresários e educadores que, naquela época, já visualizavam a importância do jovem ele ter, enquanto estudante, esse primeiro contato com o mercado de trabalho. Então, começamos a trabalhar com o programa de estágio. Perfeito. Fazemos essa inserção. Se o menino fazia faculdade de Direito, a gente inseria no mercado para que ele desenvolvesse as atividades práticas. Certo. Se fazia ciências contábeis, enfim. Com o advento da legislação do aprendiz em 2000, nós, como já tínhamos a expertise do trabalho com jovens, decidimos também entrar nessa missão maravilhosa, né, de inserção de jovens de 14 a 24 anos no mercado de trabalho, para que eles tivessem essa qualificação. Que é importantíssimo. Sem dúvida, Não sem é dúvida. verdade? É uma missão maravilhosa, a gente se apaixona a cada dia. A gente tem assim uns vídeos que a gente mostra o início do aprendiz e na formatura deles e como ele se desenvolve, né? Como ele se qualifica, não só o jovem, mas a família também, e como a empresa ganha. É verdade. Né? Para que vocês tenham uma ideia, a gente fez um levantamento do número de jovens que são efetivados ao término do contrato e a gente chegou ao número de 60%. Então, 60% dos aprendizes conseguem essa efetivação ou na empresa que fez essa capacitação, né, que deu essa oportunidade, ou em outras empresas que visualizam que, se ele passou aí 2 anos sendo qualificado, moldado, direcionado pela entidade capacitadora e pela entidade prática, por que não aproveitá-lo? É né? verdade. Então, a gente diz que ganham os dois, ganha a empresa e ganha o jovem. Né? Fabiana, eu achei maravilhoso você entrar nesse assunto, porque, olha aqui, eu acabei de falar no princípio do programa do meu novo blog site. E tem uma página deles, que é uma página voltada para a coluna que eu escrevo no Primeira Edição, e uma outra para artigos, e por aí vai. O último artigo publicado na Primeira Edição chama-se Política Público-Privada Saída para a Educação.
Eu não acredito mais na educação desse país se não houver integração com a empresa. Sim, sem Concorda dúvida, comigo? sem dúvida. Não acredito. Sem dúvida. Não só para fazer a capacitação, encaminhar, mas como também dizer assim, eu vou apadrinhar essa escola, eu estou lá. Que é isso, pô? A gente não pode deixar as coisas acabarem. A educação é a base desse país. Exatamente. Fazer a minha parte, né? A gente tem a impressão e que só o Estado que tem a obrigação, e não é. A gente costumava chegar nas empresas que não tinham obrigatoriedade de ter aprendizes e escutava sempre a mesma reclamação. Eu tenho as oportunidades e não tenho pessoas qualificadas para contratação. E aí a gente apresentava justamente o programa de aprendizagem. Né? Você vai ter a oportunidade de trazer um jovem que não tem experiência nenhuma e você vai moldar de acordo com os seus preceitos, né? De acordo com a missão da empresa, vai qualificar o futuro gerente, o futuro supervisor. E quão honra a gente tem de chegar em algumas empresas e dizer, você conhece o CIE, você conhece o programa Aprendiz? Conheço, já fui aprendiz. Né? Então, isso é muito maravilhoso. Já fui aprendiz. É muito bom. Isso é Agora, muito Adriana, bom. me conta uma coisa. Você tem obtido resultados em termos dessas empresas? Essas empresas têm mostrado a vocês resultados? Sim. Isso que eu lhe falei. 60% dos nossos jovens, eles são aproveitados, eles são efetivados. Né? A gente sai um pouquinho dessa questão da obrigatoriedade, sim, né? Porque claro, muitas empresas ainda se pegam, Luciano vai poder falar muito isso, muitas empresas se pegam na obrigação. Eu tenho que contratar gente. Você tem que contratar um jovem que você vai treinar, você vai qualificar, você vai profissionalizar. Vamos pensar lá na frente, né? Você vai contratar um jovem que muitas vezes na família é a única renda. Não, vou mais um pouco além. Você vai capacitar um jovem que pode ser que não fique na sua empresa. Mas você está... Que cresça mais, mas foi você que o fez crescer. Exatamente, não é Geraldo, exatamente. Precisa haver esse tipo de motivação também. Não é? Perfeito. Eu acredito que hoje, com esse apoio da Superintendência Regional do Trabalho, na pessoa do Israel, na pessoa da Luciane, que vai para o campo, essa visualização das empresas, ela é mais humana hoje, né? Sair um pouquinho da obrigação e ir mais para o social. Muito mais. A gente vai chegar nesses dois já, mas o Sandro quer intervir. Aí é bom. Exatamente essa fala, né? Que é importante trazer também para o empresariado, né? No sentido da responsabilidade social e entender, Geraldo, que muitas vezes esse jovem, a única oportunidade dele é a partir da aprendizagem. Não tenha dúvida. E nós temos percebido isso, né? Na fala do jovem, na fala da família desse jovem que chega dentro da instituição, chega ao SENAC, chega às instituições que realizam a aprendizagem para conversar conosco e dizer da mudança desse jovem em casa, a partir do programa, a partir do que ele vivencia dentro da escola e dentro da empresa. Então, é uma construção social muito grande que nós assumimos. Além da questão de sair dessa questão da cota em si, está além da cota, desses 5% a 15%. Vai muito além. Ou seja, ele próprio pode chegar e acreditar nisso. Por que eu vou ficar nessa cota se eu estou sendo tão beneficiado também? Não é verdade? Não é verdade, Sandro? É exatamente isso que nós trazemos. Vamos conversar, agora sim, vamos conversar com o Paulo. Paulo Paraíso, vice-presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB. Bem. Tudo bem, Paulo? Tudo. Prazer. Primeiro, leve meu abraço para minha querida Fernanda Marinella. Ok, com certeza levarei. Primeiramente, queríamos agradecer ao OAB Alagoas pelo convite de estar aqui nesse almoço. E, em segundo passo, falar realmente, tratar de um assunto, Geraldo, que hoje, nos dias atuais, a gente vem aos poucos, como todos bem aqui falaram, vendo uma ascensão. Graças a Deus, a gente sempre fala que a gente começa a enxergar, desde o ano 2016, a rede de proteção da criança e do adolescente, toda a rede de atendimento do Estado de Alagoas, aos poucos se unindo. Hoje a gente tem um avanço enorme. Recentemente, a gente fez um evento junto com o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, para tratar sobre a aprendizagem nos escritórios de advocacia, coisa que antigamente a gente não enxergava. Foram todos convidados, somos parceiros, e a OAB Alagoas está de portas abertas, sempre tentando, tem essa mentalidade que a aprendizagem é uma função social
todos, empresariado, advogados, toda a sociedade tem que ter essa mentalidade, que a gente consegue mudar esse país através da educação. Só através da educação. Só através da educação. Não tem a menor dúvida. Com certeza, Geraldo. A deseducação desse país, a gente está vendo todo dia aí com as questões Justamente. efetuadas. Essa é a grande deseducação de uma era em que, infelizmente, uma sociedade que está... aprendeu outra coisa que não devia aprender. Não isso é verdade? mesmo, isso mesmo, Geraldo. Então, eu acho que realmente vocês, essas moças que estão aqui, esses jovens que estão aqui, todos jovens, trabalhando educação, meu querido Israel Lessa, eu não podia deixar de... ouro. Com a fala do Paulo, ia ser um complemento com a fala de todos, né? A diferença, e aí eu posso dizer, não é puxando para o meu prato, mas ao mesmo tempo já puxando, o trabalho que a auditoria fiscal tem feito aqui em Alagoas. O prato é do buffet Taça de Cristal. E está muito gostoso. Então, olha, é um trabalho maravilhoso. Claro. A gente pode dizer que um salto que a gente deu aqui em Alagoas, pelo menos nos últimos 4 ou 5 anos aqui, isso é visto por todos os parceiros. Para você ter uma ideia, em 2012, eram um pouco mais de 1.500 jovens aqui empregados no mercado de trabalho. Uhum. Então, e não vou dizer que eles começaram a abraçar a situação agora, ao contrário. Mas tem sido feito, tem sido um alvo permanente essa história da fiscalização para o cumprimento de cota. Muito então, bem. hoje, nós estamos com quase 5 mil jovens contratados pelo mercado de trabalho. E isso graças a um trabalho em conjunto. O Ministério do Trabalho, por intermédio da Superintendência, contratados, por intermédio da Superintendência Regional do Trabalho, a Auditoria Fiscal, o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, os parceiros aqui, o Sistema S, CIE, Soprobem, a rede de atendimento como um todo. E aí, onde é que está? Tem uma que você falou para o Ricardinho, falou aqui para os demais, inclusive aqui para a Adriana, a questão do aumento dessa absorção. Isso. A gente sabe das dificuldades, Fabiana falou em 60%, eu acredito que lá são uns 70%. Muito bom. E a gente, Senac, agora... Nessa faixa. Beleza. Agora, nesse exato momento, eu procurei o governador Renan Filho e o prefeito Rui Palmeira há cerca de 30, 40 dias para lançar aqui em Alagoas uma segunda versão, uma vertente do Jovem Aprendiz, que é o Aprendiz Social. O que é isso? Israel? A gente e a fiscalização, ela encontra muito isso. Várias empresas, principalmente aquelas empresas de mão de obra, que oferecem a mão de obra, quais são? De limpeza, de vigilância, enfim, essas empresas, prestadoras de serviço de mão de obra, elas têm vamos dizer assim, uma regra nelas, eu não sei que justificativa é essa, de toda vez dar resposta, dar uma justificativa ao Ministério do Trabalho que não tem onde fazer a parte prática da aprendizagem. Então, surgiu aí o Aprendiz Social, que é isso. Essas empresas... Elas vão a partir da notificação, e aí nós já conversamos com o governador, e vai ser a custo zero para o governo do Estado. Vai ser a custo zero para a Prefeitura Municipal de Maceió. Essas empresas elas vão ser notificadas. Para as prefeituras, de um modo geral. De imediato, de imediato, aqui em Maceió, mas eu já tenho um convite, uma pré-agenda com o prefeito de Palmeira dos Índios, certo, e com o prefeito Rogério de Arapiraca, mas de imediato o primeiro termo de cooperação está na disputa aí. Quem vai assinar primeiro? Se é o Rui Palmeira ou se é o governador Renan Filho? Vai depender daquele cara jovem que é secretário do Trabalho do município, o secretário, Ricardo, eu estou quase todos os dias ligando para ele, acelerando, apressando, pedindo a ele que tome a frente, e ele tem feito isso. Ricardo, dá um microfone aqui para ele. Não, é para continuar. Nós dois. Não, me diga uma coisa, a tua secretária está dizendo que você não está, como é que está a história? Nesses encontros que ele está... Não, ele fala, ele responde. Ele responde. Não, a gente tem avançado muito nessa questão. Né? Inclusive, a questão da administração pública ela é muito ampla, então a gente tem que fazer justamente esse levantamento de todas as empresas, passar todos os dados necessários até a gente finalizar firmando o acordo. Mas é uma grande ideia. Claro, isso está bem avançado. Inclusive, a gente teve uma conversa
ontem com Israel, tive uma conversa com ele. Eu disse a ele que os próximos dias acredito que a gente esteja já finalizando isso, já com até os números que nós podemos chegar a levar esses jovens para cumprir a parte prática dentro da Prefeitura de Maceió. Como você vai fazer um bate-papo comigo, só eu e você, aí eu vou lhe cobrar dessa também. Cobre. Cobrar. Essa e muitos outros. Então, a gente está aguardando apenas a aprovação do termo de cooperação que se encontra de posse, né, da assessoria do prefeito e de posse da assessoria do governador. Esse termo sendo assinado, eu lhe garanto, isso é um trabalho nosso aqui do Ministério do Trabalho, até o final do ano. Isso aí é uma promessa que pode ser execuível, né? Até o final do ano, mais 2.000 vagas serão abertas para os jovens aqui de Alagoas. Então, é necessário apenas... Isso é uma excelente notícia, mas quem vai me dizer se isso vai funcionar, se não vai funcionar, como é que está essa coisa, como é que está essa fiscalização? É a Dulciane Leite que, propositadamente, eu deixei para ser a última entrevistada. Não, porque vai voltar todo mundo, lógico, você também ainda tem mais um bloco e meio pela frente. Tudo bem, Dulciane? tudo bom. Prazer grande, viu? Eu agradeço o convite. Eu faço parte do grupo que fiscaliza, né, a inserção dos aprendizes e das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Né? Eu, o Leandro, que é meu coordenador, e a Zélia, que é outra colega. Realmente a gente tem um efetivo pequeno, o Israel já deve ter lhe dito a situação, mas a gente tem trabalhado muito fortemente nisso. Muitas notificações. Esse ano eu creio que já deve passar de 900 notificações para as empresas cumprirem a cota da melhor maneira. A gente tem feito também tudo para esse projeto social se efetivar. Porque o que acontece é essas empresas que têm grandes cotas. Muito bom. Por exemplo, a empresa de vigilância, às vezes tem 2.000 trabalhadores. Isso. Só que 1.950 são vigilantes. Aí não podemos contratar, porque não podemos botar vigilante e aprendiz, mas, na verdade, tem uma forma, tem maneiras. Claro. A aprendizagem social é a que estamos focando. Dar chance aos meninos vulneráveis, aos que precisam muito de uma chance nesse estado. E com a parceria das prefeituras, dos governos, a gente pretende realmente efetivar isso. Luciano, me permita interromper, só para... Porque é um assunto fantástico, esse assunto das meninas vulneráveis. Que, obviamente, esse é um assunto que não pode ser tratado só pelo MT, só pela auditoria fiscal, ele tem que ser tratado por um conjunto, não é, de instituições que tratam do social em relação a isso. Mas de uma importância fundamental. Não, inclusive o Paulo pode falar isso. Inclusive o Paulo, né, da OAB. Porque ele faz parte do FETPAT, que é o fórum. Fala um pouco, Paulo. Eu também faço, mas ele está na direção. É muito importante isso, demais da coisa. Antes do Paulo falar, eu só queria dizer o seguinte, que o fórum, que eu acredito que seja a instituição hoje mais forte em Alagoas, que trata a respeito disso, principalmente do trabalho infantil, que é o FETPAT, Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil, é presidido. Aí eu tenho a agradecer a Deus que foi durante a minha gestão, né, que a coordenação geral desse fórum está nas mãos da Superintendência Regional do Trabalho, por intermédio de uma auditora fiscal, que é a doutora Railene Cunha, que faz um trabalho belíssimo na companhia dessas outras meninas aí, lá da Superintendência Regional do Trabalho. Falar do FETPAT, o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, hoje um fórum estadual, realmente, Geraldo, eu parto do princípio que foi o FETPAT que começou a unir toda a rede de atendimento. A gente, aos poucos, começou com a Railene hoje é a coordenadora geral, e esse fórum hoje engloba o Ministério do Trabalho, engloba a Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, OAB, secretarias de assistência social, de saúde, educação. Exatamente. Então, esse fórum, você começa a ver realmente uma rede unida. O fórum trata especificamente da erradicação do trabalho infantil no estado de Alagoas. Mas nós temos ainda, muitas vezes, nessas reuniões desses fóruns, nós conseguimos ter mais contato com toda a rede, como foi um exemplo, o projeto Vira Vida, nós não tínhamos conhecido. E foi através de FETPAT, uma das reuniões de FETPAT, que a gente tomou ciência que existia o Vira Vida. Nós conhecemos. Grande projeto, né? Fomos conhecer pessoalmente, depois descobrimos o SENAC, CIEI. Então, realmente, hoje o FETPAT é um exemplo hoje para outros fóruns dentro do estado de Alagoas. Vem fazendo um trabalho fenomenal na coordenação, junto com conselheiros tutelares, vem fazendo algumas ações em ruas, em eventos,
Como ano passado a gente fez um evento, todo Fetipate, fez uma ação na Expo Água. Muito bem. Deixa eu perguntar para a Dulciane. Dulciane, eu sei que você trabalha com essa parte também. Como é que funciona essa questão das cotas para deficientes? Bom, as cotas... sério, que todo mundo... Não, assim, a gente em Alagoas, a gente tem avançado bastante também, inclusive com turmas de aprendizes com deficiência. Quer dizer, a empresa treina seu próprio trabalhador que cumprirá a cota. Quer dizer, a pessoa com deficiência passa por um treinamento. O Senai tem trabalhado com isso, a Pestalozzi tem trabalhado com isso. E a gente tem crescido bastante mesmo na inserção. Por exemplo, você... Unicompra, por exemplo, presta atenção, se for lá, você vai ver que tem muito palato, mas o Unicompra está cumprindo a cota, são 87 pessoas, a cota dele é 95, e ele está com quase os 95, não é fácil. Maravilha, boa informação. Não é fácil. Aqui não tem frescura, pode dizer o nome. Não, não, Me assim, diga uma coisa, ele foi tá reconhecido pelo prêmio, porque assim, já falaram muito porque mal. realmente... Como é que está cumprindo, porque já falaram muito mal aquela alma viva? Não está cumprindo nada. Está cumprindo nada. Mas foi bom você falar. Ela tá nós, com muito pouco. nós vamos chegar lá na porta dela. Nós vamos chegar na porta da Alma Viva. Desse projeto social, né? Pois é. Ela tem a cota, nós temos a informação, segundo a auditoria, de que é perto de 300, são perto de 300 jovens a quantidade que eles têm que cumprir a cota deles. Então, a gente está chegando, estamos batendo na porta dele, e se demorar muito para a gente arrebentar lá e entrar, não demora muito, não. Não, então eu acho que não devia demorar mesmo. Nós estamos vivendo uma época em que é preciso haver solidariedade, gente, pelo amor de Deus. Então, como é que uma empresa daquele tamanho, que pode, aí é que está a história, porque o tipo de trabalho deles não pode botar um mudo, não é verdade? Mas que pode. Botar uma pessoa que seja deficiente física, claro que pode. Mas, Geraldo, agora com esse termo de cooperação, eles não vão ter mais aquela justificativa de dizer que lá não cabe 300 meninos. O termo assinado pelo prefeito ou pelo governador vai dar a oportunidade desses meninos virem para o governo do estado trabalhar nas instituições públicas. Claro. Vai entrar no social. Claro. Essa questão desse termo de cooperação é fundamental, porque as empresas elas vão cumprir a cota pagando a mão de obra dos meninos e eles à disposição do governo municipal e estadual, entendeu? Participando ainda da fala da Dulciane sobre esse cumprimento de cota para a PCD, nós, ano passado, não foi, Dulciane, fizemos uma parceria com a Ciduscom e com a ADEME com o projeto Construir. E, na oportunidade, nós estamos atendendo 25 empresas do segmento da construção civil. Muito bom. E estamos com cerca de 90 PCDs. Atualmente, eles estão em sistema dual, que é a articulação das aulas no Senai com as aulas práticas profissional no canteiro de obras. Todos eles são PCDs. Agora, Adriana, você sabe de uma coisa? Eu vou contar um negócio a você. Eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para a construção civil nisso. Isso. Há 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui, logo que cheguei, eu fui morar num flat ali em Ponta Verde e não tinha nada quase na frente, tinha um prédio começando a ser construído. Aí a gente parava na varanda e olhava e via lá para baixo, numa determinada hora, um monte de gente sentada aprendendo. A construção civil ensinando e capacitando gente ali. O pessoal da construção civil aqui, ADEME, Sinduscom, essa turma é um pessoal de altíssimo nível para absorver esse tipo de ideias. Eu não posso deixar de falar isso. Isso, sempre os nossos parceiros, né, nesse atendimento. E não tenho nenhuma participação econômica nos programas com eles, não tenho nada. E uma informação também é que, além da parceria com a Ciduscom, né, e com a ADEME, nós tivemos a parceria também do INSS, né, com 20 reabilitandos. Muito bom. Eles disponibilizaram 20 reabilitantes também para entrar nesse programa, nesse projeto Construir, onde nós disponibilizamos cerca de 6 programas de aprendizagem industrial diversos, com várias ocupações, como pedreiro de edificações, armador de ferragens, pintor de obras, almoxarifado de obras, diversas ocupações nós disponibilizamos. E estamos mostrando para o canteiro, né, que é possível qualquer atividade, desde que ele se dedique, se motive a participar das formações, ele consegue sim participar de um canteiro de obra como qualquer outra pessoa sem deficiência. Foi bom a Iris ter falado nesse assunto, porque tem a questão aí dos reabilitandos. Então, para você ver o quanto, porque muita gente diz que o Ministério do Trabalho e os auditores fiscais são um bicho-papão.
Então, para você ver o quanto a gente tem feito para evitar multas aqui no Estado. Nós fizemos um termo de cooperação, assinamos um termo de cooperação com o INSS, onde eles tinham uma lista de mais de 1.700 trabalhadores nessa situação de reabilitandos. Para quê? Para que desse às empresas que têm a obrigação de cumprir a cota de deficientes a oportunidade de cumprir com o reabilitando. O reabilitando ainda é um ser humano. É o cara que está preparado, vamos dizer assim, foi reintegrado ou está pronto para ser reintegrado à economia, ao trabalho e precisa de uma oportunidade. E as empresas estavam levando multa e se justificando, por isso levava multa, de que não tinha deficiente. Então, nós temos uma lista com mais de 1.700, por intermédio dessa parceria com o INSS, onde o Ministério do Trabalho aceita que essas pessoas... Para você ter uma ideia, esse projeto Construir, inclusive, para você ver como a gente tem a parceria com o empresariado alagoano. É verdade. A gente aceitou que a cota de aprendiz e de deficiente fosse cumprida apenas com ou o deficiente ou o jovem aprendiz. Se o jovem aprendiz fosse deficiente, ele cumpria as duas metas, as duas cotas ao mesmo tempo. Você sentiu que passou meia hora do segundo bloco? Não, está muito bom. E lembrando também que esse contrato é de 24 meses. Né? Não, eu quero conversar um pouquinho mais com você no segundo bloco sobre essa questão que vocês colocaram aqui hoje, que eu tenho certeza de que 99,9% do público não sabe que o INSS pode entrar nessa jogada. Não sabe. Isso, ele entrou nessa não parceria no projeto ideia do que é uma participação do INSS nisso que pode acontecer. Certo? Então vamos fazer justiça, né? Sim. No próximo bloco? Ok. No próximo bloco eu não vou falar nada, eu não vou fazer merchandising nenhum. Eu só vou falar assim rapidamente. Live Steel Frame, liga para lá. O Ecoprime, liga para lá. O Algás Conforto, vai lá, no Passeio Estela Maris. O Bodega do Sertão, vai. Olha, sai água pela boca. O Filé do Zezé, sai água pela boca. E a coisa, o buffet Taça de Cristal está saindo água pela boca. Voltamos já. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Ok, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia, para o último bloco, né? Infelizmente. Mas a gente dinamiza a coisa, faz com que você vê que todo mundo está entrando no assunto, um assunto fantástico. Israel, quero dar os parabéns a você, porque você trouxe para dentro desse programa, não só a nata, como você trouxe o assunto nata, que é o assunto educação. Educação, gente, o Ministério do Trabalho, que precisa ser entendido também como um motivador de capacitação e qualificação do trabalhador. Ele precisa ser entendido, e ele não é entendido como isso. Ele não é. Ele é entendido como emissor de carteira profissional, ele é entendido como não sei. O homem do mato, o capitão do mato das empresas. Pois né? é. E não é assim. Não é assim. O Ministério do Trabalho tem feito agora, para você ter uma ideia, perto de 15 dias atrás, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, nós beneficiamos com o selo Amigo do Aprendizagem cerca de 40 empresas. Agora, ele falou que em agosto,
em parceria com a Federação do Comércio, nós vamos lá dar o selo, que é um selo do Ministério do Trabalho, a mais de 40 empresas do comércio, né, por a questão do cumprimento da cota do aprendiz. Isso é importantíssimo. Está marcado, eu acredito que para agosto ou setembro, o doutor José Carlos Lira de Andrade já comprou, aqui eu mando um abraço para ele, já comprou a ideia da gente, junto com o SES e o SENAI, né, a gente dá, por intermédio do SENAI, né, encabeçando o SENAI, que é da indústria, a gente beneficiar com esse selo de amigo da aprendizagem mais de 100 indústrias aqui. Então, não é só aquela história de você fiscalizar e de pressionar. É de reconhecer. Vai para o Senac também. Aquele falou em agosto, era agora em julho, a Thelma, a turma do Senac mudou a data, né? E a gente vai nesse dia, que é um fórum, dos horários lá, do leque do dia de atividades, vai ser a entrega do selo Amigo da Aprendizagem para cerca de 40 empresas. É isso que a gente precisa, é mais gente colocando, não é minha querida fiscal, auditora, aliás, auditora fiscal, não é não? Pega aí, Luciane. Eu quero falar uma coisa. Diga, Luciane. É o seguinte, realmente, a importância da aprendizagem como formação, que o empresário, porque o mundo está mudando de uma maneira, como você falou, Geraldo, que a gente não consegue imaginar. Então, forma de produção, como será a venda do futuro? Com o celular dentro da loja, fora da loja, com outros aplicativos, que tipo de coisa que vem. Então, o jovem aprendiz, ele é a pessoa mais adequada para ser estrategicamente treinado para isso. Até então, quando eu vejo você colocou muito bem, até porque não existe ninguém mais ligado à informatização do que ele. O jovem. Não é verdade? Então, todo esse instrumental, o empresário tem que acordar para isso. É verdade. Tem que ir, e os cursos cada vez mais voltados para isso, sabe? Eu tenho recebido, assim, elogios e, às vezes, não, que falta mais investimento do sistema nessa preparação, do sistema formador, que é o S principal, né? O Senai, o Senac, e outro, o Senar da Agricultura, e outro. O CIEI é parceirão, ele tem abraçado essa ideia da aprendizagem social, tem dado chance também. Então, tem outras entidades que não estão aqui, mas também fazem isso, né? Lá São Domingos, Soprobem, todos voltados para essa aprendizagem. Então, é preciso que a empresa pense em duas coisas muito importantes. Cumprir a função social. Poxa, o governo não vai dar conta da situação. E, estrategicamente, preparar sua força de trabalho futura para essa realidade. Eu quero uma orientação de vocês, humildemente, no sentido de que eu sou um dos conselheiros da Cruz Vermelha. E eu acho que a Cruz Vermelha pode ser um grande centro de capacitação, com um prédio maravilhoso que tem ali, com várias salas de aula, várias, não são poucas não, várias, estou informando a você, à disposição, e que a gente pode fazer dali um grande centro de formação. Então, eu queria provocar vocês nesse sentido e esperar o resultado dessa provocação, viu, Israel? Porque eu acho que a gente pode fazer muita coisa ali, muita coisa ali. Com certeza, Geraldo. Gente que precisa. Você vê, por exemplo, aquele Jacintinho todinho que está acima, as comunidades, ali acima da Cruz Vermelha, todinha precisando. Isso mesmo. E não tem. E às vezes não tem porque não tem lugar. Não tem lugar. A Cruz Vermelha não tem nada que impeça, ela só apenas ela tem que entrar com um requerimento ao Ministério do Trabalho pedindo para ser habilitada, não é isso? Na verdade, você já fez aprendizagem lá. Vocês tinham um convênio com o Tribunal de Justiça e parou. Verdade. Mas tem como retomar. Não, com essa aprendizagem social, vai ter para todos. Eu creio que a gente vai conseguir. E principalmente, Geraldo, outra coisa que eu falei agora no intervalo, lutar para que as leis sejam mudadas. Lei, por exemplo, de terceirização, que o governo terceiriza vários serviços, isso é sabido, né? A prefeitura, o governo estadual, municipal. Então, que a vencedora tenha que comprovar, a vencedora da licitação, comprovar o cumprimento da cota. Claro. Então, ela vai poder botar na planilha o custo da cota e ela vai ter que cumprir via aprendizagem social. Com certeza. Acabam-se as barreiras. Eu já queria, pegando aqui ao mesmo tempo. Beleza, o seguinte, na conversa que eu tive com o governador e o prefeito, eu dei a eles essa sugestão de que, a partir de agora, assim da assinatura desse termo de cooperação, que fosse uma das exigências do governo do Estado e da Prefeitura de Maceió e das outras prefeituras que nós vamos procurar, que seja lá o cumprimento da obrigatoriedade da cota do aprendiz. Perfeitamente. Geraldo, rapidinho. Fala, Paulo, grande Paulo. Falar em transformação,
A gente tem que lembrar aqui que a OAB Alagoas, junto com o Ministério do Trabalho, o Tribunal de Justiça, a gente está começando um projeto para implantar o programa Jovem Aprendiz nas unidades do sistema socioeducativo. Muito bem. Que são os meninos e as meninas que são cumpridores de medidas socioeducativas, que vai ser outro fenômeno, porque vai ser uma nova mudança, um novo incentivo para esses Paulo, meninos. você toca num ponto fantástico, porque é a tal história, aquele negócio do presídio. O presídio hoje não é socioeducativo em nada. Né? Ele só serve para criar marginal, é uma escola de aprendizado de criminalidade, aperfeiçoamento de criminalidade. Agora, os meninos, pelo amor de Deus, que a gente Geraldo, tem a justamente de recuperá-los. Muito de bom, recuperá-los. muito bom. E é justamente isso, junto numa reunião lá no Ministério do Trabalho, a OAB, junto com o Ministério do Trabalho, numa reunião, discutiu e viu que existem dispositivos legais na CLT que engloba os meninos socioeducativos no programa Jovem Aprendiz. E aí a gente começou a trabalhar junto com o Ministério do Trabalho e verificamos uma coisa, que antes da gente trazer o Sistema S ou outras entidades para ofertar os cursos de aprendizagem, tinha alguns meninos que não tinham documentos, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, só tinha apenas a certidão de nascimento. Perfeito. Então aí voltamos da estaca zero e começamos agora um trabalho para tirar esses documentos. O TJ já tirou o CPF desses meninos e agora estamos lutando para tirar o RG, o título de eleitor, porque aí com esses também é um trabalho educacional. E a carteira de trabalho. Carteira de trabalho, claro, que é o Ministério do Trabalho. Olha aí, marca um dia a gente tira. E nesse dia eu quero estar presente. Se Deus que quiser, a gente vai vamos. documentar. Vai ser breve, Geraldo. Muito bom, fala. Geraldo, o Vira Vida, ele absorve esses jovens também. Muito bom. De medida socioeducativa, em situação de qualquer tipo de vulnerabilidade, exploração sexual, alcoolismo na família, abandono do lar. É muito assunto. Então, nós realmente abraçamos e inserimos esses jovens no programa e eles passam conosco 6 meses em formação. E é inserido no mercado de trabalho e as empresas também são reconhecidas. O Israel também é testemunha que a gente também tem um selo, que se chama o Selo Vira Vida, onde a gente reconhece as instituições e as empresas que absorvem esse jovem no mercado de trabalho, seja como aprendiz, como estágio, né? Como emprego formal, emprego informal. Então, nós fazendo esse reconhecimento também à sociedade alagoana, porque assim o SESI, ele realmente está dando essa grande contribuição ao nosso Estado, que precisa resolver a situação de nossos jovens. Não tenha dúvida. E se cada um não fizer não um é nosso pouco... Estado só não, é o Brasil. O Brasil como um todo, o Brasil como um todo. E o nosso Estado precisa também dar o exemplo, né, de abraçar esses jovens. Deixa eu provocar meu amigo Ricardo Lessa agora um pouquinho na área dele. Certo, Ricardo? A nossa queridíssima, e eu digo queridíssima de peito aberto, porque eu tive a honra de ser o secretário adjunto desta sua secretaria e por várias vezes ser o secretário titular. Então eu tenho uma honra enorme de conversar com você, ver um jovem à frente daquela secretaria que pensam que é fácil e ela é dificílima nas suas três divisões, não é verdade? Com certeza, né? Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que a gente todo dia enfrenta um leão, mas a gente conseguindo um êxito em cada ação que a gente faz. Inclusive, como você falou, é uma secretaria muito ampla. Nós não só na questão do trabalho. Então, a gente tem a questão do trabalho, o abastecimento, a economia solidária, empreendedorismo também. Então, é um leque de opções. E só para que o público entenda, abastecimento sozinho devia ser uma secretaria, porque pega todo esse abacaxi que são os mercados, os mercados municipais. Exatamente, já foi até uma secretaria. E hoje foi unificado, agora são 3 em 1, digamos assim. Mas, mesmo assim, quanto maior o desafio, a gente está preparado para enfrentá-los, enfrentar de cabeça erguida, levando o melhor para poder contribuir com a sociedade maceiense, entendeu? Na sua opinião pessoal e como secretário, o que você faria com o mercado da produção? Olha, veja bem, eu estou estudando um projeto. Não, é complicado porque a gente sabe que é um problema que vem de décadas. Então, ali entra gestor, sai gestor, e não é culpa, sempre recai sobre o último, mas não é culpa da atual gestão. Mas a gente está enfrentando um grande problema, que isso aí vem nacionalmente falando, que é a questão da crise. Então, sabemos hoje que tanto o governo federal, estadual e municipal
encontra dificuldade com recursos para a gente tentar resolver a situação. Mas, na minha opinião, eu já levei ao prefeito, nós temos um projeto, seria muito interessante. Eu acredito, já foi feito estudos, que a produção já deu o que dá naquela região. Também acho. A gente tem um projeto novo para levar a produção para outro local. Mas isso está sendo estudado com detalhes, a questão do recurso é a parte mais importante. Nós temos buscado ajuda com o governo federal e isso aí demora. Realmente é um calcanhar de Aquiles, como dizem, né? Mas, em breve, eu acredito que até o final desse ano, e até o próprio prefeito já conversou e disse que tinha o interesse, que nesse segundo mandato dele queria resolver essa situação do mercado, principalmente o da produção, que é um dos maiores. Então, para não ocupar muito você hoje, porque eu vou levar você para o bate-papo, e o shopping popular e o problema dos camelôs, que não acaba nunca. Veja só, está tendo uma ação em conjunta, inclusive com a Secretaria de Cidadania, que é a SENSC, que hoje é comandado pelo Coronel Ivon, que ele tenta muito dialogar com a gente e a gente faz um trabalho de parceria, inclusive em torno ali do mercado da produção, próximo ao Parque Rio Branco, onde a gente está desobstruindo todos aqueles feirantes que começaram a invadir as calçadas, as vias públicas, e tem dado certo. Essa semana, inclusive, a gente está desobstruindo e abrindo ali aquela via, até para melhorar a nova estação que vai ter da CBTU ali, no mercado artesanato, e também um fluxo de carro e ônibus que precisa naquela região. E um dos aspectos também se chama essa questão do shopping popular. Foi feito na gestão anterior, esse shopping popular, no começo foi um sucesso, mas eles reclamam realmente de algumas coisas que foi dado. O prédio foi dado uma infraestrutura, mas não foi pensado em muitos aspectos econômicos, a questão de pessoas, fluxo de gente lá. Então, a gente está tendo uma conversa, um diálogo muito bom. A ideia da gente é levar serviços para o primeiro andar, o primeiro piso do shopping popular, para atrair essas pessoas. Mas naquela época a gente já quis levar e levou, tentou levar alguma coisa, mas é incrível. Claro, mas não sobe. Naquela época, eu acredito que teve serviço até do governo do estado, houve o Detran e tudo. Foi. Aí eu não sei o porquê, mas houve esse desencontro e tiraram. Mas hoje a gente está tentando fazer serviços da prefeitura, porque já que aquele prédio é da prefeitura, muito bom. Inclusive eu acredito que não vai tirar dali. Não, aí eu acredito que não. Né? Obrigar o cidadão a subir. Tem que obrigar o cidadão a subir. Esse é o problema. Esse é um dos grandes problemas da lei. Agora, a secretaria, não sei se você sabe, historicamente é bom que você saiba, ela recebeu aquilo pronto e disse assim, é de vocês. É verdade. Não era nosso. Não era da Centabis. Toma, é de vocês. Agora administra. É verdade. E até hoje vinculado. Mas a gente tem um planejamento, inclusive, no ponto que eu falei que nós temos um trabalho com a SENSC, que é tirar as pessoas que estão obstruindo o calçadão do comércio, mas não é só notificá-las, apreender as mercadorias, é dar uma chance. Olha, o shopping popular existe, tem infraestrutura, tem box, vamos todos para o shopping popular. Inclusive, hoje, a gente está inaugurando ainda, provavelmente até o final do mês de julho, a sala do empreendedor, que a gente tem no shopping popular. Eu trouxe justamente para dar vazão a acesso a serviços dentro do shopping popular e trazer as pessoas. Mas a gente, o povo, continua com o mesmo problema em relação aos camelôs que não querem, na verdade, eles querem ficar na rua. Verdade. Eles não querem ficar lá, eles querem ficar na rua. Esse é o grande problema. Que é um problema antigo e que se perpetua. Por quê? A gente identificou até uma situação, informalmente procurando saber, eles têm um espaço digno para poder trabalhar, exato, mas eles sempre querem utilizar uma desculpa para uma concorrência. Exatamente. Quero pegar o cliente na porta. Exatamente. Aí sempre um quer sobrepor o outro e acaba indo para a rua. Não, é um problema eterno. É um problema eterno, é difícil, muito difícil de ser resolvido, por isso eu provoquei você, mas depois a gente conversa melhor com mais detalhes sobre esse assunto, com mais detalhes. Tá Dulciane, me diz uma coisa, o que você considera como calcanhar de Aquiles para uma auditora fiscal do Ministério do Ministério do Trabalho? O trabalho da gente. De conta na cabeça. O que é mais difícil mesmo é fiscalizar assim, condições de trabalho num tempo desse de crise, quando tantas pessoas querem um emprego e muitas vezes estão dispostas a fazer qualquer coisa, né? E fica difícil você exigir,
muitas coisas, inclusive relacionadas à segurança, porque o empresário descumpre. Tem muita gente sem carteira assinada, principalmente no pequeno comércio, na orla da praia, barracas. E essas pessoas, a carteira assinada para nós a gente não tem perdão. Sem carteira assinada não tem pode multa. Abrir mão. Porque as pessoas que estão trabalhando sem carteira assinada e a emprego, elas não vão se aposentar, elas não têm direito a nenhuma segurança, assim, tipo, sofrer um acidente e vai para a rua. Mas como é que está o crescimento, por exemplo, do MEI? Bom, eu acredito que cresceu muito, mas muitas pessoas abrem uma MEI, que é a microempresa individual, e também não contribuem para o INSS, porque o MEI é para formalizar aquele artesão, aquela pessoa. O MEI só pode ter um empregado. Exato. E ele tem que ter uma renda anual, que era da ordem de 36 mil, não sei se aumentou, ia aumentar. Né? Aumentou. Não, anual começou com 60 mil. Vai aumentar agora no próximo ano. Ia aumentar. Bom, então isso aí é para cobrir essas pessoas e ela só vai poder ter um empregado. Mas o que a gente vê na prática, já cheguei em empresa que era MEI e tinha 9 empregados, né? Então não era MEI. Então não era MEI. Né? Já era aí assim você pega muito isso. Essa coisa assim, ele não entende, aí o povo sem carteira, mas eu não posso assinar porque eu sou MEI. Né? Não, eu tenho que regularizar. Mas é isso que a gente vê. Então, mas tem que mudar para microempresa. Nesses locais assim, no Benito Bentes, no grande comércio, assim, aquele comércio mais popular, tem muito isso. Muita falta de registro, muita gente que é MEI, não é MEI, emprega um monte de gente. E isso é difícil, a parte difícil. A parte boa, eu estou nessa parte que eu acho boa, fiscalizar cotas, porque você vê acontecer a mudança social, os meninos que têm uma chance, como a Fabiana falou bem, a Iris, o Paulo que está no FETPAT, eu também, então a gente vê que qualquer lugar que você chegue, tenha jovem, o que é que ele fala? Você vai perguntar o que é necessário? Uma oportunidade. A única coisa que eu queria era uma oportunidade. Então, muitos são levados ao crime. Vamos para o tráfico, porque dá dinheiro diário e todo mundo tem que comer. Então, é preciso que a sociedade entenda a importância de dar chance ao jovem. Cada vez que eu vejo um jovem sem futuro, sem estudo, pedindo, dói o coração, realmente. Até porque você conhece a coisa com mais profundidade. Que então, pergunta isso é eu não fiz acordar. A você nesse programa que você gostaria que eu tivesse feito para não sair frustrada daqui? Não, uma era essa. Eu queria falar sobre que as pessoas atentem para isso. O jovem de mídia socioeducativa, o jovem órfão, as pessoas que são as vítimas, que são tomadas dos pais, que não cuidam deles, os pais drogados, os pais criminosos, eles são abrigados e sem... Você chega lá, o que é que você quer? Uma oportunidade. O jovem vulnerável, que às vezes você tira da rua e está pedindo, o que é que você quer? Uma oportunidade. Todos. Então, isso eu queria que você perguntasse. Para que a empresa entenda isso. É difícil? Não é nada milagroso. Tem investimento, tem também esforço pessoal. Todos aqui, nós estamos aqui por compromisso também pessoal de ver esse tema, aprendizagem, ir à frente. O tema educação ir à frente, a inclusão da pessoa com deficiência ir à frente. É possível. Né? O INSS, que outra coisa que eu falei, a reabilitação é muito importante. A gente está trabalhando com isso também. Muita gente é afastada. Hoje mesmo eu estava falando isso para uma empresa. Ela disse, eu tenho uma que era camareira e umas duas está afastada há 2 anos, 3. Mas ela pode ser, o INSS pode ser reabilitada para outra função, vai ser recepcionista, não vai precisar mais forrar a cama, aquele movimento repetitivo. E vai voltar ao trabalho. Exatamente. E a sociedade vai deixar de sustentar uma pessoa que tem condição de trabalho e é jovem. Então essas ideias têm que ir para frente. É isso que eu queria falar. Muito obrigado por ter vindo esse programa, viu? Já que você pegou o microfone, meu querido. Para você ver exatamente, Geraldo, na fala de cada um aqui, né? Todas as instituições que estão envolvidas para um bem comum, né? da aprendizagem, da mudança social, acima de tudo. Né? E só para trazer a proposta do fórum, né? Que é exatamente trazer essa questão do selo para as instituições que são parceiras, mas também, acima de tudo, é falar um pouco no fórum da questão da competência, que nós estamos construindo, desenvolvendo competências desses jovens aprendizes e que nós colocamos no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, dizendo para a sociedade que estamos colocando um profissional com a competência. É preciso, meu querido Sandro, é preciso também, eu acho que ela se pronunciou muito bem em relação a isso, é preciso o seguinte, que a empresa não entenda que a missão em relação a esse jovem aprendiz acaba quando terminar o tempo dele. Muito pelo contrário. Eu acho que se ele absorver um jovem aprendiz, ele tem a obrigação de tentar absorvê-lo muito mais. Daí para frente, a educação e a capacidade é dele a empresa, é dela a empresa.
Concorda? Concordo plenamente. A gente costuma dizer, quando a gente faz as reuniões com as empresas, que a partir do momento em que ele contrata um aprendiz, ele assume o papel de pai profissional. Não é fácil, como Luciana disse. São meninos que não têm o mínimo de educação, Exatamente. nem doméstica. Exatamente. Família completamente ausente. Então, é um menino que vai chegar atrasado, é um menino que você vai dizer, faça assim, ele vai fazer. É verdade. Mas durante todo o processo do contrato, ele vai ter que receber a orientação da entidade prática, da entidade capacitadora, da família, motivar. Porque a gente traz a família também, da escola, porque se ele não continuar os estudos, ele não vai poder continuar no mercado de trabalho, continuar com a aprendizagem. Então, eu acho que todos... Íris, para se motivar. Isso, Fabiana. Desculpa, Fabiana. Para se motivar, exatamente, não é, Fabiana? Exatamente. A continuar. A isso continuar, que eu quero dizer. a Então, continuar. há uma obrigação, há uma... Não diria uma obrigação, deveria haver uma devoção da empresa em relação a isso. Sim, concorda? sim. Que pergunta eu não fiz a você? Eu acho que todas pertinentes, Eu acho que vai aí um apelo aos empresários, para a gente sair um pouquinho dessa questão da obrigação e ir para o trabalho social. Hoje a gente já visualiza, graças a esse trabalho que o Ministério do Trabalho faz tão bem. Então é isso, eu acho que é a conscientização, saber que eu também tenho uma parcela enorme de responsabilidade em relação ao futuro do nosso país, desses jovens. A gente teve um caso recentemente, Luciane presenciou, de um menino que trabalhava numa barraca de praia, o trabalho infantil, e a gente conseguiu trazer, dando uma oportunidade para ele de aprendizagem num banco, recebendo salário, recebendo alimentação. E está dando muito certo. E está dando muito certo. Nós aqui agradecemos. Infelizmente o tempo é danado. Eita, agora, 2 minutos, pelo menos, rapidinho. Que pergunta eu não fiz? A pergunta que não foi feita, fica a interrogação, mas eu gostaria de complementar. Diga aí. Certo? Pegando um pouco aqui do que foi colocado pelo nosso colega do Senac e pela nossa colega do CIE, sobre a oportunidade que a Luciane tanto falou. Muitas das vezes a oportunidade falta, mas às vezes ela chega e não é bem aproveitada por falta da competência. E o Senai, ele tem a sua metodologia própria, que é a metodologia Senai da Educação Profissional, onde toda a base de sua construção é com base na competência. E o que é competência? É mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, para o Senai, nós entendemos que o jovem, quando ele chega para cumprir uma cota, quer seja, e a esperança de ser inserido no mercado de trabalho, não só pelo fato de cumprimento, mas também de ser um colaborador efetivado, à conclusão do contrato de aprendizagem, nós trabalhamos focados nessa aferição de competências. Muito bom. Nós temos espaços que trabalhamos tanto teoria como práticas simuladas, nossas oficinas, nossos laboratórios, nossa estrutura física de cada escola do Senai. Você também vai para o bate-papo. Vai? Pode avisar lá para o meu amigo Wilton Malta que você já está convidado. Ah, não, você é do Senai. O Wilton Malta é dele, é dele. Pode avisar para ele também. Avise para o Zé Carlos, meu amigo Zé Carlos. Joia. Tá bom? Então, assim, nossa preocupação com essa qualidade, porque a oportunidade tem que chegar e eu tenho que aproveitar. Agora eu estou naquele final de programa que tem que ser rápido. Ok, então eu vou concluir só dizendo assim, que essa oportunidade ela tem que ser associada à qualidade que está sendo ofertada. Porque tem que mostrar para o empresário que ele não está só cumprindo a cota, ele está tendo uma mão de obra qualificada com qualidade. Adriana Barreto, coordenadora do programa Vira Vida do SESI. Que beleza, que pergunta eu não fiz. Tem um livro aí para mim. Exatamente, Geraldo. Assim, eu acho que a grande pergunta é essa. O SESI, lá, bote lá, Vira Vida. O SESI realmente ele faz uma transformação na vida de jovens do estado de Alagoas e do Brasil como um todo. E o Vira Vida é exatamente esse, é uma virada. Ele é voltado para os empresários? Os empresários, eles contratam os nossos alunos para serem aprendizes. Não, eu digo, o livro é voltado para os empresários entenderem? O livro entenderem? também a gente entrega para eles no momento que a gente vai fazer a entrega do selo social. Muito eles bom. Recebem para conhecer as histórias que foram transformadas. Muito bom. Então, obrigado por ter presentear vindo. você. Espere e aguarde carta. Tá certo. Tá certo? Muito obrigado pelo livro também, ok? Muito obrigado mesmo. Não botou não, é? Volta. Botou. Não, se não tiver dedicatória, eu não aceito. Olha aqui. Agora sim. Tudo bem. Obrigado, viu? Muito obrigado. Geraldo, que você seja também um parceiro nosso, um novo parceiro. Em prol de lutar pela vulnerabilidade, para que a gente acabe realmente com esses problemas que a gente encontra no Estado. Pode contar. Obrigada, Geraldo. Pode contar.
Paulo, que pergunta eu não fiz a você, meu querido? Paulo Paraíso, vice-presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente. Tem que ser rápido agora, infelizmente. Geraldo, já que o tempo é rápido, a pergunta não tem nenhuma, mas eu tenho uma coisa importante para falar. Isso é importante. Vale como o seu programa é assistido por milhares de pessoas, seria muito bom a gente reforçar uma coisa, que é necessário, não só a empresa, mas como toda a sociedade, ter em mente que a gente está lidando com o futuro da nossa nação. Claro. É a mudança, são as crianças, são os nossos jovens, adolescentes, que estão lá, que a gente pode recuperar o estado de Alagoas, o país. Então, é necessário a questão, algumas ações que nós fazemos em semáforos. É duro a gente ouvir aquilo da criança, eu acho. Adolescente, tinha 14 anos. Informa a gente na ação que de acordo com o dia ele tirava R$40 por dia. E quando a gente conversava, olha, isso não é vida, vamos mudar. E ele sempre reforçava, não, eu quero uma oportunidade. E aí alguns realmente a gente consegue tirar, colocar no programa. É esse o trabalho que a sociedade precisa fazer. Isso, fazer. Não é entender que o que vem pela frente é responsabilidade nossa. Isso mesmo. Quando é depois reclama da violência. Não, a violência está sendo criada pela sociedade. Porque o que vai acontecer depois é que essa sociedade futura, que foi maltratada por nós, ela vai dizer, eu sou isso por conta de quem... Lá atrás. Lá atrás que me tratou mal. Justamente. Não é verdade? Então é necessário. Vindo, Paulo. Obrigado a você, então, a OAB Alagoas agradece. Na OAB, que eu há muitos e muitos anos acompanho e gosto muito. Vou repassar. Tá muito obrigado. Ok. Meu querido... obrigado por ter vindo, porque eu não cheguei a perguntar a você qual era a pergunta, mas muito obrigado, viu, Sandro? E o Ricardo Lessa, né? Ricardo, obrigado por ter vindo a esse programa. Quer dizer alguma coisa nesse final? Um ponto rápido, que somos todos parceiros, todas as entidades aqui. O Cine é muito importante, juntamente com a superintendência, nós trabalhamos em conjunto. O papel dele é fiscalizar e fazer com que seja cumprido cada ação dessa, não por números, mas por uma ação social, porque tem um fim social. E o Cine é parceiro. O papel deles é poder de polícia fiscalizar e o nosso é de intermediar, articular, para que todos esses jovens, todos esses deficientes, qualquer trabalhador entre no mercado de trabalho. Isso é muito bom. Muito obrigado. Adoro ver um jovem à frente de uma secretaria tão importante como a sua. Eu que agradeço. Viu? Obrigado mesmo. Meu querido Israel Lessa, que coisa, hein? Primeiro, agradecer a você por essa oportunidade que você está nos dando aqui de debater um assunto tão importante para a sociedade como esse. Eu e o nosso público é que temos que agradecer a você. E outra coisa, as pessoas não sabem, mas eu tenho que dizer aqui, há poucos dias atrás, a gente podia, nem essa reunião podia ter existido. Estava aos 45 minutos do segundo tempo, a aprendizagem foi salva lá do relatório final da reforma trabalhista. Até aquele instante lá, a aprendizagem estava a ponto de ser extinta aqui em Alagoas, então, aqui no Brasil. Então, várias instituições, entre elas os auditores fiscais do trabalho, lutaram ali permanentemente, e eu posso dizer até que meu deputado federal, né, a quem eu quero agradecer, no nome dele, a toda a bancada federal de Alagoas, que hoje é quem, vamos dizer assim, assina e quem garante a minha presença no Ministério do Trabalho, ao deputado federal Ronaldo Lessa, que foi um também dos deputados do Brasil que lutaram para que a aprendizagem não caísse. Então, assim, é um momento como esse muito importante que você abre aqui para a gente, né, de estar lidando, de estar conversando com a sociedade e mostrando que a gente só vai fazer um país diferente se a gente começar pelos jovens. Outra coisa, a gente está aí num período pré-eleitoral. Então, por um desconhecimento e por uma falta de compromisso de determinados políticos no Brasil, quase que a gente perde a aprendizagem. Então, que as pessoas se interessem mais pela política. O que a gente está vendo aí a nível nacional, esse monte de denúncia, esse monte de falcatrua e de roubalheira, que as pessoas comecem a imaginar que o futuro está muito mais próximo do que a gente imaginava. Então, que as pessoas comecem a votar com consciência. O consciência que está ali em jogo, naquela urna ali, o futuro das suas próprias vidas. A única maneira que a gente tem de mudar isso aí. Pois é, no voto. Então a gente está se aproximando e que as pessoas se orientem nesse sentido. No voto
consciente. No né? voto consciente, no voto consciente. E tem muita gente boa aí. Então, só para finalizar, eu acredito que logo, a gente vai estar com esses termos de cooperações. Eu me perdoo porque eu tenho que fazer esse pedido. Bem, vamos lá. Assinado pelo prefeito e pelo governador Renan Filho, pelo prefeito Rui Palmeira, para que a gente abra até o final do ano mais 2.000 vagas aqui em Alagoas. Vou fazer uma promessa aqui. Faça. Além dos bate-papos que nós vamos distribuir, você sabe que eu sempre distribuo, né? Sempre desdobro o Almoçando com a Notícia nos bate-papos. O próximo Almoçando com a Notícia com vocês vai ser na sede nova do Ministério do Trabalho. Se Deus quiser. Não vai ser aqui, não. Se Deus vai quiser, se Deus quiser. Nova. Se Deus quiser. Fechado? E está muito próximo disso. Está muito abraço. próximo disso. Muito obrigado a vocês por terem vindo, por terem prestigiado o meu público, o nosso público, e obrigado a vocês que estiveram do outro lado do programa, sempre conosco e sempre nos prestigiando. Obrigado mesmo. Então, se Deus quiser, até amanhã com mais uma reprise desse programa, ou até de segunda até sexta-feira com mais os bate-papos que vem por aí. Ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, nossos encontros estão marcados. É ele que manda. Obrigado, gente. Até lá. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho.